Olá, como vão vocês? Eu estou de volta. Hoje é dia de compartilhar leituras com vocês. Hoje eu deveria compartilhar as minhas leituras do mês de abril, só que como eu não consegui terminar de compartilhar as de março, né, que eu dividi em 2 vídeos, eu vou terminar de compartilhar hoje os últimos 10 livros que eu li no mês de março. Só que é o seguinte, hoje eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi no último vídeo do mês de março, que ficou muito longo. Então hoje eu não vou me aprofundar muito nas histórias, tá? Vou ser bem breve mesmo em relação a elas. Não vou ficar dando muitos detalhes em relação às histórias, porque senão realmente o vídeo vai ficar longo. E eu me arrependi demais do último vídeo ter ficado tão longo. E vamos ao que interessa. Eu deixei esses últimos livros para falar com vocês porque assim, eu separei as séries, então hoje eu vou falar especificamente de séries e aqui só tem um livro que não faz parte de uma série, tá bom? Que é um livro de suspense e é com ele que eu vou começar o vídeo de hoje, tá bom? Eu estou falando do livro Elementar. Estou aqui com uma colinha, né, pra eu lembrar de todos os nomes de todos os personagens, porque são muitos. Então, Elementar conta a história do Santiago e da Ginny. O Santiago, ele é um ex-policial. Na verdade, ele deixou de ser policial porque ele teve um problema muito sério quando ele perdeu um parceiro. Ele começou a usar drogas, então assim, ele acabou se afastando da polícia. Hoje ele já não usa mais drogas, está recuperado, mas ele não trabalha diretamente com a polícia mais. Hoje ele só presta serviços com a polícia. E qual que é o papel dele? Como ele é uma pessoa assim super inteligente, é um homem assim que consegue ler as pessoas com muita facilidade, as linguagens corporais das pessoas, ele tem uma facilidade muito grande em identificar as características de um psicopata, o que um psicopata pensa. Então assim, ele é muito útil para a polícia quando a polícia tem casos que são difíceis de resolver e principalmente quando esses casos têm a ver com psicopata, ele é contratado. E o Santiago, gente, por ele ser uma pessoa assim muito inteligente, ter uma inteligência acima da média, ele às vezes se acha também superior, ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, ele não tem aquela empatia e é uma pessoa que tem pouca paciência também com outras pessoas. E é o seguinte, gente, o Santiago, ele é chamado para trabalhar num caso muito especial, que é o caso da Ginny. A Ginny, ela é uma ex-médica, né, que foi sequestrada há 10 anos atrás, quando ela estava saindo de um plantão no hospital. Então ela desapareceu nesse dia e nunca mais ela foi vista, e depois de 10 anos ela reaparece, ela é solta. Então a pessoa que sequestrou a Ginny acaba soltando ela. E eles descobrem, gente, que na verdade ela esteve durante 10 anos no poder de um sequestrador, que eles chamam de o dentista, que é um psicopata, né, que matou várias mulheres. Ele ficava um tempo com elas, depois ele matava essas mulheres e elas eram encontradas sem um dente. Então por isso que ele era chamado o dentista. E esse dentista, gente, ele não tinha um perfil específico de mulher. Ele sequestrava qualquer tipo de mulher, com qualquer tipo de idade, qualquer profissão. Ele não tinha um padrão. Vocês percebem que o padrão dele era em relação aos dentes. Se a pessoa tinha um sorriso bonito ou marcada dentária bonita, era isso que atraía ele. Então ele retirava um dente. E nem sempre era o mesmo dente, cada pessoa era um dente diferente. Então essa menina, ela é solta e isso intriga demais a polícia e ao mesmo tempo é uma oportunidade que a polícia tem de descobrir quem é esse psicopata, descobrir como ele agiu e prendê-lo. E esse é o trabalho do Santiago, né? Tentar identificar isso. Só que a Ginny, gente, ela tá traumatizada, né? Ela passou 10 anos no cativeiro, ela sofreu muito no cativeiro, ela tem traumas terríveis, pesadelos, muitas coisas ela lembra, outras coisas ela não lembra do que aconteceu com ela. Então o papel do Santiago é tentar destrinchar a mente da Ginny. E só que a Ginny pra ele é um desafio, porque assim, ele não consegue lê-la com tanta facilidade com que ele lê outras pessoas. É um livro, gente, muito interessante. É um livro, assim, muito inteligente. Tem um final surpreendente. É um final que eu não imaginava. É um livro que prende a sua atenção do início ao fim e eu gostei demais desse livro. Sem mais delongas,
Agora nós vamos entrar na parte das séries, né, que eu falei com vocês. E eu vou falar com vocês sobre 3 séries, tá bom? A primeira série, eu já comentei com vocês no vídeo anterior, que eu comecei a ler por conta que eu li um outro livro que eu gostei muito. E depois eu descobri que esse livro derivou de uma série, que é o livro Miguel. E esse livro aqui conta a história dos pais do Miguel. O primeiro livro se chama Feroz. Não é um livro muito novo, então eu acho que muita gente já leu esse livro, mas tudo bem. Esse livro conta a história do Diogo Del Rey, que teve uma infância muito difícil. Depois que a mãe dele morre, ele é levado até o pai, que é um general, que é o único parente vivo dele, mas ele é rejeitado pela madrasta, então ele não pode viver com o pai. Então o pai manda ele para casa de um amigo, que é onde ele vai viver, e ele é criado. A mocinha desse livro, ela se chama Helena. E a Helena também é uma outra personagem que teve uma infância difícil. Pra falar a verdade, gente, todos os personagens dessa série têm uma infância difícil. Para nenhum deles a vida foi fácil. A Helena teve uma mãe que parece assim que não gostava muito do papel de ser mãe, sabe? Só que ao mesmo tempo ela era egoísta. Quando o serviço social tentava tirar a Helena dela, ela lutava com todas as forças, que ela não queria que levassem a filha dela. Então assim, é um contraste muito grande e a Helena sofreu muito com isso. E na vida da Helena, gente, assim, nada é fácil, coitada. Depois que ela cresce, né, se torna uma mulher, ela passa por um momento difícil, no qual ela é enganada e por conta disso ela adquire uma dívida muito grande, uma dívida que não tem como ela pagar. E para ela pagar essa dívida, ela é obrigada a trabalhar numa boate como dançarina, que não é o que ela queria, mas enfim, ela tem que pagar essa dívida e ela começa a trabalhar nessa boate. Só que um dia o que acontece? Ela acaba tendo uma grande descoberta na vida dela numa única noite. Um dia que ela tá saindo do trabalho, ela presencia uma cena e nessa cena ela acaba descobrindo coisas que ela não queria descobrir. Ela acaba descobrindo que o seu namorado, na verdade, não é flor que se cheire. E por conta de presenciar isso, ela é sequestrada, né? Ela é levada até o chefe da máfia, né? Que é o Diogo. E ela fica presa durante um tempo, porque eles não sabem o que fazem com ela, até o Diogo Del Rey saber o que ele vai fazer com ela. E o que acontece, gente? O Diogo fica dando uma enroladinha ali, porque você percebe que, ao mesmo tempo que ele não sabe o que fazer com ela, ele também não quer resolver isso logo, ele quer ficar mais tempo com ela. Então você percebe ali um envolvimento, né, do Diogo com a personagem. E no fim, é claro, né, eles acabam se apaixonando perdidamente. Pela primeira vez na vida, né, ele se apaixona. Acontece algumas coisas no livro que eles acabam se separando. Aí tem o livro 2. No livro 2 eles estão separados. E o Diogo se arrepende amargamente de ter permitido, né, que a Helena fosse embora. Porque na verdade ele pensou em protegê-la, mas no fim ele se arrependeu por isso, e ela ficou muito magoada com ele, e ela faz de tudo para ele não descobrir onde ela está. Só que um determinado dia ela precisa muito, muito da ajuda dele, e ela acaba recorrendo a ele. E quando ela vai recorrer a ele pedindo ajuda, ela acaba revelando um grande segredo que deixa ele muito bravo, muito possesso. E você fica naquela dúvida, né, se o amor que ele sente por ela será capaz de perdoar isso. E você sofre demais com esse livro, gente. Vamos para o próximo livro, né? Não vamos falar de amarguras e também não vamos deixar o vídeo longo. O próximo livro dessa série se chama Heitor. O Heitor é um dos amigos, né, do Diogo. Ele também faz parte da máfia, né, desse mundo da máfia. Ele também é um mafioso, ele também é implacável. E o Diogo, gente, ele tem uma história assim... Na verdade, ele tem uma obsessão. Ele perdeu, né, a família dele num acidente de carro. E esse acidente foi provocado por uma pessoa que estava embriagada. Então, assim, ele quer a todo custo se vingar dessa pessoa. Ele quer a todo custo que essa pessoa pague pelo que ela fez com a família dele. E essa pessoa acaba devendo pra ele um valor aí que vira um estopim pra realmente ele acabar com a vida dessa pessoa. Só que o que acontece? Aparece a Maia na jogada. Quem que é a Maia, gente? A Maia
é uma menina que perdeu a mãe muito cedo, o pai dela é alcoólatra, então assim, ela teve que amadurecer muito cedo para conseguir ajudar a família dela. E fora isso, ela tem um grande trauma que ela sofreu na adolescência, um trauma que ninguém sabe, é um segredo dela. Só que quando o Heitor aparece para cobrar a dívida do pai, né, porque o pai dela deve pro Diogo, e o pai dela foi o responsável pela morte da família do Diogo, não, do Heitor, a Maia acaba ficando numa encruzilhada e para salvar o pai, ela acaba se oferecendo, né, para pagar a dívida do pai da maneira que ele achar melhor, trabalhando para ele, porque assim ela não quer perder o pai. Então ela acaba sendo a mártir da história, né? E o Heitor fica naquele dilema, porque assim, ao conviver com a Maia, ele descobre que ele gosta dela, ele se apaixona por ela, só que assim, ele tem um ódio muito grande, né, do pai dela, ele tem um rancor muito grande em relação ao que aconteceu com a família deles. Então, assim, isso causa, na verdade, uma divisão ali entre o casal. Essa história, assim, tem muitos conflitos, tem uma reviravolta no final, que é surpreendente. Dessa série, esse é o livro que eu mais gostei, porque, assim, de todos os mocinhos dessa série, esse foi o mocinho, assim, mais difícil, foi o mocinho, assim, mais duro, mais rancoroso, e foi o que teve a queda maior. Eu adoro livros assim, né? O próximo livro, que eu acho que é o último livro dessa série, ele se chama Chuck, que conta a história de um rapaz que também faz parte desse mundo da máfia, é conhecido do Heitor, ele é mais conhecido na verdade do Diogo. E ele é incumbido de uma missão, porque o Chuck, gente, da máfia, ele é conhecido como o matador mais eficiente. Então, assim, quando tem um caso de queima de arquivo, é o Chuck que é chamado, porque ele faz um trabalho muito bom, muito eficiente. É uma pessoa, assim, que não se arrepende, é uma pessoa, assim, que não tem medo do que ele faz. É tipo um trator, sabe? Pediu pra ir matar alguém, resolver um problema, é com o Chuck. E o Chuck, gente, é um personagem que também teve uma infância muito difícil. Ele tinha uma mãe assim muito problemática, uma mãe assim muito omissa. Ele foi rejeitado pelo pai. Então assim, por conta de todas essas situações, ele acabou crescendo um menino assim muito revoltado. Ele sempre se meteu em brigas na escola desde muito cedo. Assim, não foi muito fácil a infância do Chuck, por isso ele acabou crescendo assim com esse ímpeto, né? E em segundo plano, né, a gente tem a Lisa. Gente, é o seguinte, a Lisa é uma personagem que no começo do livro eu gostei dela, porque assim, ela vem de uma família muito rica. Recentemente ela perdeu o pai, né? O pai dela era muito rico e assim, ela não tem direito à herança ainda por conta da idade. Então o que ela faz? Ela sai para batalhar, para ganhar o dinheiro dela. Ela não quer depender, né, do dinheiro da mãe. Então assim, ela trabalha como enfermeira. Gostei muito dessa parte porque você percebe que ela não é uma patricinha, apesar de poder ser, ela não é uma patricinha. Ela gosta de trabalhar como enfermeira, ela gosta da profissão dela. Então no começo do livro eu gostei dela. Agora eu vou falar a parte que eu não gostei da personagem. Então o Chuck, gente, ele é contratado para ser guarda-costas dela, porque depois que o pai dela morreu, a família dela passa por uma situação difícil. Ela tem um conflito muito grande com o tio. Às vezes ela tem um conflito com a mãe também e a família dela recebe ameaças. Então o tio contrata, né, o Chuck para proteger a garota e também porque ela passou por um momento difícil também, né? Ela quase foi abusada, né, quando ela estava saindo de uma balada, então assim, ela precisa de toda a segurança, né? Então ele é contratado porque as pessoas sabem que ele é super eficiente, né? Só que não é um serviço que ele queria fazer, né? Esse não é o perfil dele, só que ele aceita esse trabalho, na verdade, a pedido do Diogo Del Rey, porque o Diogo quer que o Chuck fique de olho no tio dela, porque ele desconfia que o tio dela está fazendo coisa errada. Gente, mafioso também tem escrúpulos, né? Mafioso também pensa no que é certo e no que é errado, né? Então ele quer que o Chuck fique de olho no tio dela. E ele, né, acaba aceitando esse trabalho por conta disso. Só que assim, eles têm um choque assim de personalidades muito grandes, porque essa menina é
Na verdade, não é que ela é patricinha, gente. Ela não era patricinha, mas quando ela encontra com o Chuck, ela gosta de mostrar o lado patricinha dela. Isso me irritou demais, porque a todo momento ela fica provocando ele, a todo momento ela quer ser rebelde. Ela acaba se tornando uma personagem irritante. Outra coisa, ela fica, gente, o livro inteiro tentando conquistar o Chuck. Porque assim, apesar dela não gostar de ter um guarda-costas, ela meio que fica impressionada com ele e ela fica o livro todo tentando conquistar. Quando ela consegue finalmente conquistar ele, que é bem difícil, ela fica fazendo charminho. Aí já me irritou demais, aí eu já não gostei, sabe? Aí perdeu a graça e... Enfim, gente, esse foi o livro que eu pensei que eu mais ia gostar da série, mas não foi o que eu mais gostei. Realmente o que eu mais gostei foi o livro Heitor. Agora vamos para o próximo livro, ou melhor, para a próxima série. Essa série aqui, gente, é o seguinte. Esses livros dessa série têm alguns problemas que assim me incomodaram demais. Primeiro, a sinopse de todos esses livros, para mim, é super ousada. Ousada por quê? Porque quase não se fala sobre as histórias. Toda a sinopse, se vocês forem ver, desses livros, são sinopses super curtas, geralmente são 2 ou 3 frases no máximo, não detalha muito sobre a história do livro, e eu fiquei assim, gente, como que eles conseguem vender um livro desse? Sem uma sinopse mais elaborada, mais preparada, né? Achei bem estranho isso. Outra coisa, deixa eu falar o nome do livro, né? O primeiro livro se chama Amor por Atração. O que acontece? Esse livro é o primeiro livro da série. Só que lá no Amazon, se vocês forem ver, lá tá que ele é o segundo livro da série, só que ele não é o segundo livro da série, vocês tomem cuidado, tá? Ele é o primeiro livro da série. Outro problema que eu tive com esse livro, alguns deles têm problema assim de estruturação, então assim, você sente uma dificuldade de ler, principalmente o último livro. Nossa, o último livro foi bem sofrido de ler, sabia? Foi bem complicado, ele assim, foi mal editado, tá bom? E alguns livros também, acho que o livro 1 ou o livro 2, ele tem alguns problemas de tempos, de situações, de personagens que acaba assim meio que atrapalhando a sua ideia. Então assim, é um livro que não tiveram muito cuidado com ele, mas é um livro assim muito fofo, muito bonito. E eu vou começar com o primeiro, que não foi o que eu mais gostei da série. Não vou dizer que é um livro ruim, tá bom, gente? Esse não é ruim, mas assim, por certas situações, acabou não sendo o meu preferido, tá bom? Esse livro aqui conta a história do Adam. Antes de falar do Adam, eu tenho que falar da família dele, né? Esse livro, na verdade, ele conta sobre uma família em especial. Se eu não me engano, o sobrenome deles é Mackenzie. Acho que é Mackenzie. Mackenzie, a família Mackenzie. Que é uma família de irmãos e que trabalham juntamente com os primos. E eles têm uma empresa, na verdade não é uma empresa, gente, de um ramo específico. Eles têm uma empresa que trabalha com vários tipos de ramos de empresa, eles têm vários tipos de empresas, assim, eles são muito ricos, muito conhecidos e cada um tem um trabalho específico nessa empresa. O Adam é o que cuida dos números, né? Só que o Adam, gente, é um personagem que, assim, ele trabalha demais, ele praticamente é o dia inteiro trabalhando, ele dorme pouco. Por que ele dorme pouco? Ele tem um trauma de infância. Inclusive, esse trauma dele lembra muito um trauma de um outro personagem, de um outro livro que eu li, que se chama O Monstro em Mim, que é bem parecido. Eu não posso contar. Ele sofreu um trauma e por conta disso, né, isso acarreta para eles assim muito pesadelo, ele não consegue dormir, ou quando ele dorme ele se debate demais na cama, ele entra nesse pesadelo e se ele tiver com alguém do lado dele, ele acaba ferindo essa pessoa. Então assim, além dele dormir pouco, ele jamais dorme com uma mulher ou com uma outra pessoa com medo de machucar essa pessoa. Então assim, esse trauma traz assim muitos problemas para ele, sabe? E aí, gente, ele acaba conhecendo a... Como que é o nome da personagem? Como que eu anotei o nome dela? Cadê? Ai... Gente, não acredito que eu não anotei o nome dela. Legal, né? Eu esqueci o nome da personagem, tá? E eu não anotei aqui no meu rascunho o nome dela, mas tá bom.
Ele acaba conhecendo, gente, uma moça quando ele vai numa livraria e ele acaba conhecendo essa moça lá, ele fica encantado por ela e ele oferece carona pra ela. Ela não é de aceitar a carona de outras pessoas, né? Mas o que acontece? Ela acaba aceitando porque é um dia chuvoso e ele não tem cara de psicopata, né? Ela até faz umas brincadeirinhas em relação a isso, mas assim, ela acaba aceitando a carona dele e ela acaba ficando encantada por ele e ele também por ela, tá? E eles acabam tendo, né, um relacionamento. Eles se apaixonam, gente. É um relacionamento muito intenso. Só que é um relacionamento que vai ter muitas dificuldades por conta do trauma do Adam. E porque assim, ela quer ajudá-lo a sair disso, a superar esse trauma. Só que ao mesmo tempo ele não quer ser ajudado e isso acaba separando o casal de uma forma assim muito triste, muito dura. E ela tem o coração dela partido, você fica morrendo de dó dela. E ele também, por conta dessa separação, ele acaba comendo pão que o diabo amassou, porque ele descobre que ele é loucamente apaixonado por ela e que ele deveria ter deixado ela ajudá-lo, que ele não deveria ter permitido que eles se separassem. Assim, é uma história assim de superação. Só que o que acontece? Por mais que eu gostei do livro, eu não gostei do desenrolar da história, que acabou ficando um pouco cansativa, ficou um pouco maçante. Ele foi muito cabeça dura, então assim, por isso que eu não gostei dessa parte. O próximo livro se chama Amor por Redenção, que conta a história da Catherine. Gente, a Catherine teve uma infância assim, dos personagens do livro, acho que foi a infância mais difícil. Ela teve um trauma de abuso quando ela era menor. Na verdade, esse homem que abusou dela era pai da personagem do livro anterior. Então, a personagem do livro anterior tem uma dívida muito grande com ela por conta disso. Ela sente uma dor muito grande da Catherine por conta disso. Então, ela quer muito ajudar a Catherine. O que acontece? Se não bastasse essa grande dor que ela tem, né, esse trauma, ela ainda acaba perdendo a família. E ela se sente muito culpada, porque assim, ela perde a família no acidente de avião e ela se sente culpada porque assim, ela que pagou esse passeio para a família dela e todos morreram, né? O pai, a mãe e a irmã. Uma personagem assim muito sofrida, ela tem um estado de depressão muito grande. Só que ao mesmo tempo, gente, ela precisa se alimentar, ela precisa trabalhar. Então a personagem do livro anterior acaba arrumando um serviço para ela, né, nas indústrias Mackenzie, e ela vai trabalhar com o Mike, que é irmão do Adam, né, do primeiro livro, que dos Mackenzie é o mais, assim, o mais tirano, o mais duro, o mais impaciente. Geralmente as secretárias dele não duram muito tempo com ele. E a Catherine, gente, é super eficiente. Na verdade, acho que de todas as secretárias que ele teve, ela foi a mais eficiente, a mais profissional. No início ele ficou surpreendido com isso, mas ele acaba despedindo ela já no primeiro dia. Depois, né, ele se arrepende porque a personagem do livro anterior acaba contando pra ele tudo que a menina já passou, contando os sofrimentos dela. Ele acaba se arrependendo, né, ele vai atrás dela. E agora a Catherine pra ele, gente, ela passa a ser... assim, ele passa a cuidar muito dela. Esse senso de responsabilidade que ele tem com a personagem de ajudar ela por conta de tudo que ela passou, acaba virando amor, ele fica perdidamente apaixonado por ela. Pra ele é uma surpresa, porque assim, a Catherine não é o perfil de mulher que ele costuma sair. Ela é uma menina assim, não é feia, mas é uma menina normal. Mas ele fica perdidamente apaixonado. Esse livro, gente, tem a melhor primeira vez de todos os livros que eu já li. Primeira vez, né? Entre aspas. De todos os livros que eu já li. É muito bom, assim, é muito romântico, é muito fofo, é muito intenso, é muito bonito, é muito libertador, é muito tudo. Esse livro da série, assim, ele tá bem empatadinho com o último dos livros que eu mais gostei dessa série. Agora vamos falar do próximo livro dessa série. Gente, essa série, eu vi, ela é gigantesca. Eu acho que tem, sei lá, uns 15 livros. Só que eu li os 3 primeiros livros dessa série. Parei de ler porque eu queria ler outros livros. Mas é uma série que vale muito a pena, tá bom? É uma série muito intensa, que conta histórias, assim, interessantes.
histórias intensas, assim, histórias de descobertas, né, em relação ao amor. E agora eu vou falar do último livro que eu li dessa série, mas tem muito mais livros dessa série. Esse foi o livro que eu mais tive dificuldade em relação à formatação do livro. É um livro assim bem difícil de ler por conta dessa formatação, mas assim, eu fui persistente com esse livro, porque dessa série foi o que eu mais assim criei expectativa em relação ao personagem. Esse livro conta a história do Philip, que é o irmão mais velho, né, do Adam e do Mike. O Philip é aquele personagem assim, playboy, que não acredita no amor. Ele não acredita em casamento. Para ele, o casamento é uma instituição falida. Então, assim, ele é o mais convicto deles que jamais se casará. Então, foi o livro que eu mais criei expectativa, porque eu adoro livros assim, gente, onde o mocinho tem uma queda grande, né? Ele sai lá do seu pedestal de eu não amo ninguém, eu não quero me casar e acaba se apaixonando perdidamente por alguém. E não foi diferente com esse personagem. Só que assim, a minha expectativa em relação a ele foi tão grande que eu acabei ficando decepcionada. Porque assim, pra mim, gente, ele acabou cedendo rápido demais, ele se apaixonou rápido demais, ele ficou obcecado pela menina rápido demais e não foi o que eu queria. Eu queria que fosse mais difícil, que ele tivesse sofrido mais. Mas vamos lá. Esse livro conta a história do Philip e da Natalie. Do Philip e da Natalie. Eu já falei, né, quem é o Philip. E a Natalie, ele acaba conhecendo o Philip numa entrevista de emprego, né, que ela vai se candidata a trabalhar na empresa dos Mackenzie. E no dia da entrevista na empresa, ela é entrevistada pelo Philip e ela fica assim, gente, mega impressionada por ele, pela beleza dele, pela postura dele. E ela meio fica desconcertada nessa entrevista. Ela acaba cometendo algumas gafes e por conta disso ela acaba fugindo da entrevista, gente. Ela se porta como uma criança, ela simplesmente sai correndo, larga ele falando sozinho e vai embora. Depois que ele lê o currículo dela, vê que ela é super mega capacitada, ele liga pra ela querendo que ela vá lá de novo. Ele queria dar uma oportunidade pra ela pra finalizar, né, a entrevista de emprego. Só que ela fica fugindo dele. Ela não quer ser entrevistada por ele, ela não quer trabalhar para ele, porque ela fica super mega abalada por ele. E ele fica o livro perseguindo ela, querendo contratar a mocinha. Ele acaba mexendo os pauzinhos e ela é contratada por uma outra empresa que faz parte do grupo das empresas dele, só que ela não sabia. E eles acabam convivendo, né? E nessa convivência, nesse conflito, porque assim, gente, eles brigam demais. Assim, no início do livro é briga de gato e rato, sabe? Até eles descobrirem que eles se amam, que eles estão apaixonados, que não conseguem viver um sem o outro, assim, foi bem conflitante. E porque assim, ele é um personagem que não gosta de receber não, ele é um personagem que não gosta de ser desafiado, e ela é uma personagem que desafia ele. Acho que é por isso que ele se apaixonou por ela. Tanto é que ele foi o primeiro a cair em si, que estava apaixonado, bem antes dela, na verdade. De uma forma geral, fora esses problemas de formatação, né? Fora esses problemas, assim, de algumas situações que acabam confundindo um pouco você, essa série é bem legal, tá? Uma série bem intensa, gostei muito das histórias. Cada personagem conhece o amor de uma maneira diferente e eu achei muito legal. Ao mesmo tempo que essas histórias são intensas, elas são fofinhas, assim... É o tipo de história que eu gosto, sabe, gente? Enfim, vamos para a próxima série, que é a última série que eu vou falar com vocês. Essa série já tem 3 livros, eu li os 2 primeiros. Comecei a ler o terceiro, não vou mentir pra vocês, comecei a ler agora, né, no finalzinho de abril, só que eu não gostei muito. Eu dei uma pausada, uma congelada nessa leitura, depois eu vou tentar ler, né, esse livro pra realmente tirar minhas conclusões, mas eu tô acho que 30% do livro e o negócio não tá fluindo do jeito que eu queria, não tá legal, tá muito enrolada essa história. Mas vamos falar dos primeiros livros. Esse livro vai contar sobre uma família, a família Vilaza, que é uma família italiana que veio pro Brasil e eles têm redes de hotéis no mundo todo e eles também têm redes de hotéis no Brasil e eles acabam
trazendo, né, da Itália para o Brasil a sede da empresa deles, onde os filhos trabalham. E é o seguinte, esse livro conta a história do Antônio e da Marina. Vou começar primeiro falando da Marina. A Marina é uma personagem que perdeu a mãe muito cedo, então ela vive com o pai, que é muito amigo dela, só que ela acaba perdendo o pai. Ela fica sozinha no mundo e ela fazia faculdade de Direito. Ela é obrigada, né, a abandonar a faculdade porque ela precisa trabalhar, ela precisa se sustentar. E nessa busca de emprego, ela consegue um emprego como camareira num hotel no Rio de Janeiro. Uma amiga, né, uma ex-amiga do pai dela consegue esse emprego para ela. Não era o emprego que ela queria, mas é um emprego que vai ajudar ela a se sustentar, né? Então ela não tá se importando de trabalhar como camareira, contanto, né, que ela tenha dinheiro para pagar suas contas, dinheiro para se alimentar, então ela acaba aceitando esse emprego e vai trabalhar nesse hotel. Ela se esforça ao máximo para manter o emprego dela, né? Porque ela quer mostrar que ela é capaz, que ela não tá ali somente porque ela foi indicada por alguém, mas porque ela é capaz também. Já nas primeiras semanas desse emprego, o hotel tá no maior burburinho, porque vai vir um hóspede super especial, um hóspede assim, não vou dizer que é uma pessoa famosa, mas uma pessoa muito importante, e ela acaba sendo escalada para ser uma das meninas que vai limpar a suíte presidencial no qual esse hóspede está hospedado. Aí um certo dia, gente, que ela termina ali de fazer a limpeza, ela esquece o celular dela nesse quarto, né, nessa suíte. E ela volta lá para pegar e ela acaba, né, encontrando com o Antônio, que é esse hóspede misterioso, né? E ela acha ele lindo, maravilhoso, que não sei o que, ela fica mega atraída por ele, mas enfim, só foi assim um encontro bobo. Só que depois, gente, ela reencontra o Antônio numa boate, no qual ela vai com as amigas para comemorar o aniversário, ela reencontra ele. Só que ele não reconhece ela, né? Porque afinal, gente, no dia que ela encontrou ele no hotel, ela tava toda suada, toda cansada, com touca, né? Uniformizada. E só que pra ir pra boate ela tava toda produzida, né? Bonita. E ele acaba ficando encantado por ela na boate. Assim, é aquele bater de olhar assim que a pessoa fica assim gamada. E ele fica gamado pela Marina. E eles acabam se envolvendo, eles acabam tendo, né, um momento assim mais íntimo. E só que ela tem medo de contar pra ele realmente o que ela é. Então ela só fala que é estudante, ela não conta que ela é camareira lá do hotel. Só que ele acaba descobrindo isso depois, porque depois ele acaba comprando o hotel que ela trabalha e ele acaba descobrindo assim, de uma maneira assim surpreendente, porque ele não estava esperando isso, pra ele foi um choque. E por conta disso, gente, por conta dessa omissão, né, o casal acaba se separando e ela fica meses sem ver ele. E depois ela é transferida, né, do hotel que ela trabalha, ela é transferida para Curitiba. Ela acaba aceitando esse trabalho porque ela quer ficar longe dele, ela quer ficar longe de tudo que ela viveu com ele, ela tá sofrendo muito com essa separação e ela quer recomeçar a vida dela. Só que ela se dá mal, porque assim, quando ela é transferida para Curitiba, ela não sabia que aquele hotel que ela foi transferida em Curitiba era um hotel dele também, da família dele. Então ela volta a trabalhar para ele. E eles acabam, né, gente, assim, meio a trancos e barrancos, eles acabam, assim, dando oportunidade para esse amor que eles têm, para essa atração. Assim, eles são um casal, assim, mega apaixonado, mas é um casal, assim, que acabam tendo um conflito muito grande até viverem os felizes para sempre. E esse livro, assim, é bem sofrido, sabe, gente? Mas, assim, pra mim, ele parece, assim, um conto de fadas moderno, sabe? Sabe aquela história da mocinha, pobre, sozinha, que acaba encontrando seu príncipe encantado? Ele não foi, assim, tão príncipe encantado assim, né? Porque ele tinha um segredo. Você sabia que ele tinha um segredo e esse segredo também foi muito difícil pra ela aceitar. Porque assim, por conta desse segredo, ele acaba tendo comportamentos que ferem o coração da mocinha. Depois que você descobre, você fica com dó dele, enfim. Mas até você ficar com dó dele, você fica com raiva dele, tá bom? Agora vamos para o próximo e último livro. Gente, espero que esse vídeo não tenha ficado longo.
Meu Deus. O próximo livro se chama Legalmente Atraído, que conta a história, né, do irmão do Antônio. Se eu não me engano, ele é o mais novo ou o mais velho? Não lembro se ele é o mais novo ou o mais velho dos irmãos. Só que de todos os irmãos, ele é o playboy. Ele é muito parecido com o personagem do outro livro que eu comentei com vocês. Acho que é Amor por Obsessão. Ele é um playboy, ele é uma pessoa assim, apesar de trabalhar muito, né, ele é muito ostentador, ele gosta mais de mostrar o lado playboy dele do que mostrar o lado ser humano dele, o lado trabalhador dele. Eu acho que com isso ele acaba escondendo o verdadeiro eu dele, pelo que eu entendi. E ele se acha, gente, assim, a última bolacha do pacote, ele se acha o fodão. Ele é o tipo de personagem que também não acredita no amor, não acredita no casamento, ele só acredita no envolvimento, ele não sai mais de uma vez com uma mulher só. Então, assim, é o típico personagem de livro que eu gosto de ler porque eu sei que vai sofrer. E ele sofreu, gente. Esse livro atendeu minhas expectativas. Nesse livro o personagem sofreu. Por quê? É o seguinte, ele acaba conhecendo uma garota, o nome dela é Isabela. A Isabela é uma advogada. E a Isabela, gente, é enviada para Curitiba para cuidar de um caso. Porque a empresa deles, né, acaba tendo um processo trabalhista, assim, muito importante, muito difícil. Então, assim, ela vai para lá. Só que aí, gente, desde o primeiro momento, ele já tem um conflito muito grande. Por quê? Porque o Frank acha que ela é muito nova e por ela ainda ser mulher, ele acaba tendo um preconceito muito grande em relação a ela. Ele não quer que ela cuide do caso da empresa dele, ele quer que seja enviado um advogado mais velho. E isso deixa a mocinha possessa. Só que ele mexeu com a mocinha errada, gente, porque essa mocinha não é flor que se cheire. Essa mocinha é osso duro de roer. E ela coloca ele no lugar dele, ela mostra pra ele que ela é capaz sim, apesar de ser nova, apesar de ser mulher, ela é capacitada sim para resolver o caso e para atender as expectativas da empresa. E isso deixa ele assim em choque, gente, porque ele não esperava, na verdade, que ela fosse bater de frente com ele. E ela bateu de frente com ele e colocou ele no lugar dele. Ele cai do cavalo e eu gosto demais dessa história, porque assim, gente, eles se apaixonam loucamente, eles brigam muito, eles têm um conflito assim muito grande. Esse livro tem um segredo no final dele que ninguém espera. É um segredo assim que acaba sendo surpreendente. Até então você sabe que tem um mistério no meio, mas você não sabe o que é. Mas assim, é um mistério surpreendente. Gostei demais dessa história. Dessa série foi a que eu mais gostei. A primeira foi mais fofinha, essa aqui foi mais intensa. E o terceiro livro eu ainda tô tentando descobrir se eu vou gostar ou não, se eu vou terminar de ler ou não, tá bom? E é isso aí, gente. Esses foram os últimos livros, né, que eu li no mês de março. Os livros que eu li no mês de abril, eu vou contar pra vocês no próximo vídeo, porque não dava pra juntar realmente tudo no mesmo vídeo, né? Então, seria impossível, né? Eu terminar de contar sobre o mês de março, falar sobre o mês de abril, tudo no mesmo vídeo, ia ficar longo demais, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês possam curtir o vídeo também e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!